Há momentos que é para nós orarmos, há momentos que é para nós aguardarmos, confiarmos. E há momentos que é para nós executarmos, agirmos, né? Então tudo tem o seu momento certo. E essa fé, né, ela é despertada pela palavra e que vai nos guiar. Por isso que a palavra de Deus é chamada de lâmpada para o nosso caminho. Vamos pedir a direção de Deus hoje, 1 Crônicas 23. Vamos dar continuidade, então, à transição do reino de Davi para Salomão. Vamos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a mesma fé, a mesma capacidade que o Senhor deu a Davi, a Salomão e a todos os que contaram com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós colocamos essa meditação nas tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, 1 Crônicas 23 começa com um comentário do bispo. Davi separou os levitas em 4 classes para o serviço sagrado no templo. Primeiro, superintendentes. Segundo, oficiais e juízes. Terceiro, porteiros. Quarto, músicos. Essa organização no trabalho consolidou a liderança do rei e fortaleceu a base política e religiosa da nação. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E reinou a todos os príncipes, e reuniu todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel 3. Os filhos de Simei, Zelomite, Aziel, Arã 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, Berias. Estes foram os filhos de Simei 4. E Jaate era o chefe de Zira, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, estes, sendo contados juntos se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Isra, Hebron, Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jequimião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seu parente, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi e Mali, e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso a seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo,
nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os coscorrões ázimos, e para os sertãs, e para o tostado, e para todo o peso de medida, e para estarem cada manhã em pé para louvar e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades segundo o seu número de costume, e continuamente perante o Senhor. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. A ideia de Davi era fazer com que todos tivessem uma referência de Deus ali naquele templo e que não fosse mais móvel, ele estivesse fixo. Porque qual é o sentido do templo? Ali estaria o nome do Senhor, a referência de onde estava o Senhor e com quem ele estava. Hoje, diferente daquele tempo, Deus quer habitar no nosso corpo. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela se torna uma referência de Deus na terra, porque Deus agora habita nela. Olha que privilégio, né? Deus ele vem mostrando o seu verdadeiro interesse para com o ser humano. Ele antes habitava naquele templo, porque era uma referência, mas ele, não satisfeito, mandou seu próprio filho para morrer por nós, e uma vez que ele morreu, o sangue do Senhor Jesus nos lavou com lavou de todos os nossos pecados. Ele ressuscitou. Da mesma forma, nós morremos com Cristo, ressuscitamos, então nos tornamos aptos a receber o Espírito Santo em nós. Agora, 1 Crônicas 24, o Bispo Macedo começa falando assim: o trabalho dos sacerdotes era feito na mais plena ordem. Da mesma forma, tudo em nossa vida e sobretudo na obra de Deus requer organização e disciplina para que alcancemos êxito. Aquele que possui o Espírito do Altíssimo não é relaxado ou desequilibrado, antes é diligente e prudente em todas as suas ações. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Tamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Tamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Tamar, quanto os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Tamar, segundo as casas paternas, 8. Então, nós estamos vendo, na verdade, a hierarquia, né? Desde daquela época de Moisés, Arão, né? E os seus filhos. Então, eles têm a genealogia, né? A árvore genealógica. Então, eles são divididos de acordo com aquilo que já foi determinado no passado. Por isso que nós estamos lendo os nomes de quem que ele era filho, percebe? No 5. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores de santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Simeias, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tornou-se como uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiarib, e segunda a Jedaías, a terceira Arém, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós, a oitava Abias, a nona Jesua, a décima Secanias,
a 11ª Eliasabe, a 12ª Jaquim, a 13ª Upa, a 14ª Jezebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Imer, a 17ª Izir, a 18ª Apizes, a 19ª Petaías, a 20ª Jezgel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamul, a 23ª Dalaías, a 24ª Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhes tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Sebael, dos filhos de Sebael e Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Israelitas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Gesiel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, Jazias, Beno, Soão, Sacur e Ibre, de Mali, Eleazar, e estes não teve filho. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jaramiel, e os filhos de Muzi, Mali e Éder, Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. Para você entender que no reino de Deus existe disciplina. E por isso que está sendo separado, cada um, a sua organização, o seu posto, porque todos vão servir, né? Uns mais destacados, outros menos destacados, um com mais funções, outro com menos funções, mas ninguém menos importante, porque todos são necessários. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz referência à obra de Deus e ele fala sobre como um corpo, né? Todo o nosso corpo ele é importante. Eu não posso falar que os meus olhos é mais importante do que minha boca, e nem a boca seja mais importante que meu ouvido, e nem isso seja mais importante, né? Nenhum dos que estão no rosto seja mais importante que a mão. Então todos eles são necessários, todos eles fazem a sua função, né? Uns estão mais destacados, outros menos, mas é o corpo. Então nós fazemos parte desse corpo, né? Da obra de Deus. Não importa a condição, a posição, o lugar onde você está a servir. O importante é servir. 1 Crônicas 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Lembra que há salmos que nós lemos até já que são de Asaf, né? Então por isso ele está compreendido nesse período do tempo em que Davi era rei. No 3. Quanto a Gedutum, os filhos de Gedalias, Zere, Jesaías, Asabias, Matitias, 6. O cargo de seu pai. Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Zerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gedalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir
e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes foram sob a direção de seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sobre a ordem do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 14. A terceira a Zacu, seu filho, seu irmão, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Boquias e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Gesarela e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus irmãos, seus filhos, seus irmãos, 12. A nona, Matanias, seus filhos, seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos, seus irmãos, 12. A undécima, Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. Duodécima, Razabias, seus filhos, seus irmãos, 12. A 13ª, Sebuel, seus filhos, seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos, seus irmãos, 12. A 16ª, Ananias, seus filhos, seus irmãos, 12. A 17ª, Josbecasa, seus filhos, seus irmãos, 12. A 18ª, Anani, seus filhos, seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus filhos, seus irmãos, 12. 20ª, Eliatá, seus filhos, seus irmãos, 12. A 21ª, Otir, seus filhos, seus irmãos, 12. A 22ª, Gidalte, seus filhos, seus irmãos, 12. A 23ª, Maziote, seus filhos, seus irmãos, 12. A 24ª, Romante Ezer, seus filhos, seus irmãos, 12. São muitas pessoas que serviram no templo. Hoje também, Deus quer contar com você, sabia? Só você ser servo e deixar Ele te usar dentro dos seus planos e propósitos. Tudo que você precisa fazer, querer fazer a vontade dEle. O Senhor Jesus deu esse segredo. Ele falou assim, eu vim não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Agora, Salmos 131, pequenininho salmo. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. O comentário diz, o orgulho é a porta de entrada de muitos outros pecados. Ele remove a sensatez e mina a vida espiritual. Além disso, provoca insensibilidade, hipocrisia, perversidade, negligência, contendas e tantos outros comportamentos malignos. Davi conhecia os sintomas do orgulho e o quanto esse sentimento é perigoso e sutil. Por essa razão, ele disse que seus olhos e o seu coração não havia se elevado em admiração a si mesmo e que não se julgava melhor e mais importante que os outros. O humilde de espírito sabe que não é autossuficiente, por isso busca a direção de Deus. Ele reconhece seus defeitos e não tem dificuldade em ser repreendido. E no seu convívio com as pessoas, nunca se considera melhor do que elas. O orgulho realmente ele é uma cegueira espiritual, porque ele impede a pessoa de ouvir, de entender, de compreender e de ver as suas próprias falhas, né? O orgulhoso ele é capaz de ver a falha nos outros, né? O erro dos outros, apontar o erro dos outros e achar que ele não tem nenhum. No 2, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor,
desde agora e para sempre. Comentário do 2. Como criança desmamada, mesmo sendo rei, o salmista se compara a um bebê que só encontra proteção e conforto nos braços da mãe. O prazer de Davi não estava na realeza, nas amizades ou nas riquezas, mas em Deus. Sua alma se privava de futilidades para se aquietar da simplicidade e na disciplina da vida espiritual. Esse é o contraste entre o justo e o insensato. Enquanto o primeiro almeja crescer em intimidade com o Altíssimo, o segundo caminha na contramão da fé, desprezando os mandamentos e reverenciando a ambição e a vida mundana. E é aqui que nós notamos uma diferença entre o Davi jovem e o Davi com muita experiência. Não vou falar velho, mas com mais experiência, né? Ele então preza por outros valores. É verdade. Quando nós amadurecemos na nossa fé, né, ou vamos amadurecendo conforme as lutas vêm, os problemas surgem, as lutas, nós temos que vencer os nossos gigantes, os nossos problemas, a nossa fé vai amadurecendo. Aquilo que nós tínhamos como valores, né, prioridades no passado, quando jovem, quando nós temos uma idade mais avançada e uma maturidade diferente, os nossos valores e preceitos são muito diferentes. E é isso que nós vemos. Davi, ele valoriza agora, né, na sua velhice, muito mais fazer o templo, honrar a Deus, estar mais perto de Deus, querer agradar a Deus do que agradar os homens e aos outros. Né? Nós vemos isso mais acentuado agora no final do que antes. Davi lutando para construir aquilo que Deus colocou no coração dele, mas que o seu filho daria continuidade a esse sonho. E você? O que você tem colocado diante de você como uma prioridade? O que você tem dado mais prioridade? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Não que você não tenha que trabalhar, estudar, fazer as suas coisas, não é isso. Mas o que você tem dado mais prioridade? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Pense aí com carinho, reflita no que nós lemos e meditamos hoje e, claro, põe em prática, porque esse é o segredo de ler a Bíblia, tá bom? Que Deus continue te abençoando, coloque nos comentários o que Deus tem falado consigo, põe o seu gosto, se você gostou, né? Tem gostado do que temos feito, e manda esse vídeo para as pessoas que você está evangelizando, que você quer compartilhar com ela a Bíblia, tá bom? Fique bem.